dezembro, 19 de dezembro de 1969. E em São Paulo? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Dessas operações, você chegou a participar de tiroteio? Sim, era normal, sim, né? sim. Quando tinha um ferido do lado de vocês, você já tinha um local, certo? Já tinha uma Depois começou a ficar mais complicado, né? O Tacal, por exemplo, foi ferido, tal, pra gente levar o Chiquinho, o irmão do Virgílio. Um outro exemplo do negócio da força. Morreu o Marquito. Ficaram com as armas, todas as armas, tal, importantes, né, de grande volume de fogo, tal, não sei lá quanto que nós tínhamos. Ficamos só com revólveres. Tal. Aí, bom, temos que remontar o GTA, porque na verdade ficamos do GTA do Marquito, ficamos uns 4 ou 5 pessoas. E perdeu contato com muita gente. Eu e o Virgílio tínhamos acompanhado, tá certo? Nos últimos dias o Marquito carregou a gente e tal, em muitos dos pontos dele e tal, certo? Então a gente estava sabendo, vai ter um canto aqui e tal. Aí a gente foi, de certa forma, remontando o GTA, recebeu ordem tal de remontar o GTA. Mas não tínhamos arma, né, no volume de fogo. Aí, bom, precisamos arranjar uma metralhadora tal e etc. Aí o Virgílio teve um plano de ir lá na Penha, na Avenida Penha de França, tinha. Os caras botaram um negócio, começaram a botar. Tinha banco na região, então botavam PM com uma metralhadora tal. Negócio maluco. Bota um PM de metralhadora, tal, lá, não sei quanto. Aí o Virgílio e tal. A gente chega lá, tal, não sei quantas, e eu dou um murro no cara. Pega o cara a cai, pega a metralhadora e o revólver dele, e a gente vai embora. Eu era contra isso aí. Bom, mas uma metralhadora a mais para organização. Uma metralhadora a mais para organização, né? Não, mas não era por causa da metralhadora, era do modo de fazer. Certo. É o seguinte, olha, você tem para fazer isso daí. Se você chega e rende o sujeito, não precisa de agressão. Tá certo? Não precisa de agressão. Se você agride o sujeito, ele vai reagir. Por quê? Porque ele já foi agredido, ele já não está sabendo o que esperar. E era tudo pensado, ou seja, esse murro foi planejado para ter murro, não foi uma improvisação sua, né? Era assim. Tá. Eu era de opinião seguinte: ou chega e não dá murro, rende e tal, não sei das quantas, corre o risco do cara reagir, mas nós vamos estar com a arma primeiro na mão, tal, se ele tentar reagir, a gente já tira, tal, e pronto. Ou então chega logo e acaba com o cara, mata logo o cara, que aí não vai ter reação. Mas também matar o cara, sabe esse negócio? Então vale a pena correr o risco, tá certo? Mas ele não, tá. Aí queria fazer desse jeito. Eu falei, não vou fazer isso aqui, eu quero o metralhador. Aí suspendeu essa operação. Aí fomos fazer fizemos um outro, tomamos uma outra metralhadora. Aí ele chegou e não, eu vou fazer agora aquele lá. Ele queria mostrar que era possível. Eu falei, vai fazer como? Não, eu já ensinei para uma companheira como é que ela opera a metralhadora e tal. Só que ele chegou lá no dia e deu um murro, tá certo? Puxou a metralhadora. Só que o cara só caiu e puxou o revólver. E o irmão dele não teve agilidade, sei lá o que, coragem, não sei o que, para tomar o revólver do cara. E o cara chegou e atirou no irmão dele. O que você estava prevendo, né? Aí então, aí teve que matar o cara. Tiveram que matar o cara. Reagiu. Bom, e você chegou a
estar num grupo com o Bacuri foi militante da LN? Não. Mas chegou a conhecer? Eu não conheci o Bacuri. Porque ele era também da força, né? A maior parte do pessoal depois do coisa foi muito nesse negócio da força. Até porque em 70 já era o caso assim dos sequestros, né? E para salvar vidas, né? O senhor mesmo foi trocado, né? O senhor foi trocado por embaixador? Não. Achei que já estava na lista. O senhor ficou preso até quando? Fiquei preso até 22 de novembro de 1979. 9 anos, 11 meses e 3 dias. E fora o período de tortura, que deve ter ido até começo de 70 ou não? O senhor foi preso levado por Eu fiquei lá na OBAN até janeiro de 70. Janeiro de 70. E qual que era o critério para incluir na lista, por exemplo? Pelo menos eu já ouvi falar que dava-se preferência ao pessoal da ativa que tinha mais probabilidade de matarem, né? Por exemplo, o senhor veio de Cuba, eles sabiam que o senhor tinha vindo de Cuba? Conseguiram descobrir na tortura? Sabiam, até porque o cara que levou a minha prisão tinha estado em Cuba também. Foi o Hans Rudolf Mans, que era um suíço que eu já conhecia, foi um dos dois que eu já conhecia, né? Que encontrei na Europa. Mas ele falou sobre tortura, né? Sim, acho que sim. Mas depois ele passou a agir conforme de livre vontade. Porque eu fui preso lá no Rio, na casa que era casa de reingresso no Brasil. Porque já foi num outro período, né? No final de 1969, muitas quedas, sem aparelhos, tal. Aí me botaram nessa mesma casa, que era a casa onde a gente passava quando chegava do exterior. E o Hans também tinha passado por lá, e aí ele leva ao ban lá, e aí eu fui preso lá. E na morte do Marighella uns dias antes, né, em novembro, o senhor estava no Rio ainda? Estava no Rio. Estava no Rio, ficou sabendo lá a organização? Sim, sabia lá. Um baque muito grande, não? Foi, né? Muito. E esse tempo todo de prisão foi maior parte no Rio? Como já tinha sido bem, né, para mim já tinha sido uma puta numa paulada, né? Porque tinha havido a queda do segundo GTA, né? 1969, no começo do ano teve a queda do primeiro GTA. Depois em setembro teve a queda do segundo GTA. Né? Muitos companheiros tal que foram presos naquele período. Virgílio foi morto, foram presos Manuel Cirilo, Carlinhos Liechtenstein, o Fleurizinho, Celso Horta, muita gente foi presa. E na morte do Toledo, o senhor estava preso no Rio? Ficou quase tempo? Não, estava preso em São Paulo. Já em São Paulo. Eu fui preso no Rio, vim trazido para São Paulo, fiquei aqui em São Paulo, depois voltei algumas vezes para o Rio, cheguei a passar 2 anos lá na Ilha Grande, porque como eu tinha ficado lá no Rio, tinha participado de várias ações armadas lá no Rio. Então tive vários processos lá no Rio. Uma diferença que lá no Rio de Janeiro eles faziam um processo para cada ação. Aqui em São Paulo fizeram um processão só da LN, tá tudo junto. E quem era o advogado que já estava no seu caso? Aqui em São Paulo foi o Virgílio Lopes Enei. Lá no Rio de Janeiro foi
a Eni Raimundo Moreira. Quantos anos você pegou no total? 80 e lá. Bom, menos do que o Lucena, né? Mas tá ali, né? No final foi mais do que o Lucena. Porque o dele, tá certo? Foi diminuindo. Morte perpétua, 30 anos. Bom, só eu já fiquei. E no dia o Clóvis de Casso, o Clóvis de Casso lembra dele, né? Sim, sim. Ele conta do dia da morte do Toledo lá no presídio Tiradentes. O senhor estava lá também? Não. Mas o dia que se divulgou... Eu estava na Ilha Grande. Chegou a notícia lá também do Toledo? Só muito depois, cara. Muito depois. Isolado, né? E foi, eu me lembro que foi um período em que tinha praticamente todo dia tal notícias assim. Tal. A gente teve até um companheiro que começou a ter um problema lá na Ilha Grande, porque ele estava andando assim tal e desmaiava. E aí foi, tal, quanto precisa ver o que é, tal. Aí fez exames, etc, etc. E aí um médico tá fazendo psiquiatria, ou era também psiquiatra, disse que o problema dele não era clínico, não era físico, não era neurológico, né, que era de excesso de autorrepressão. Diagnóstico diferente, autorrepressão. Aí o cara chegou lá tal, e a gente riu, autorrepressão, você tá aqui preso, tal, você vai me dizer que é autorrepressão, não é autorrepressão, não é repressão mesmo, é excesso de repressão, mas não é autorrepressão não, tal, das plantas e etc, etc. Mas aí morre uma outra companheira, a gente um dia recebe a notícia assim, eu me lembro assim, umas 10 horas da manhã, tal, não sei da quanta, dá na notícia da morte de uma companheira, Aurora Maria Nascimento Furtado. Passa 1 hora, 2 horas, tal, não sei das quantas, e tem aquele negócio do cara cair. E aí a gente começa a conversar com ele. A gente liga a notícia, a gente começa a ligar a notícia, né? Toda vez que tinha aquelas notícias assim, tal, não sei quanto, passava o tempo e tinha aquilo. Um pouco aquele negócio, ó, não estou aguentando tanta perda, tal, não sei das quantas. Então, apagava, porque não tinha como suportar ficar pensando, tal, não sei quantas. Emocional. Sim, foi uma coisa assim, foi um período que teve muita coisa. Eu ia te falar que no meu caso, do meu ponto de vista, começa a ser um negócio assim, tal. Normal, fulano morreu. Normal, No caso dele, não, pelo contrário. Entendi. A carga grande. Ainda sofria, né? Bom, e em 1970, 3 embaixadores, né? Tinha uma expectativa da lista, você ficava feliz pelos companheiros que... Eu fiquei preso com companheiros, mas eu tinha expectativa também, tal, mas... Você chegou a ficar preso com o Takao, né? O Takao foi pro México, foi do alemão, né? Foi no primeiro que teve depois que a gente estava preso. O Clóvis conta uma história, e aí você eventualmente pode confirmar, que existia uma lista com o Toledo, e depois que o Toledo teve aquela do Toledo, o Lamarca mudou nomes. Existiu isso ou não? Não sei, cara. O Clóvis inclusive disse que ele estava, né? Apesar que o Clóvis saiu em 72, né? Não foi enfim, efetivamente da luta armada, a GTA era mais apoio, e tanto que saiu mais cedo. Mas teve, além do senhor, teve outros casos de gente de extrema ativa e ser, enfim, não ser incluída nas listas? Daquele primeira coisa tal, teve, né? Pessoal do GTA mesmo.
Mané Cirilo. Porque a última dos 70, né? Mané Cirilo, Celso Horta, o pessoal do GTA mesmo. Vamos dizer assim, do pessoal... Bom, o Bacuri teve um caso bastante... Ele era o primeiro da lista e entregaram morto, né? Ou seja, esse não tinha acordo, né? Bacuri. A gente estava lá no Tiradentes e a gente recebe notícia de que os caras iam matar o Bacuri. Por quê? Porque tinham tirado ele da cela, tinham botado na cela lá no fundo e Que ele não andava mais, né? que já estava com o negócio de que ele tinha fugido, coisa assim. Aí nós fomos Paulo de Tarso, Venceslau, Celso Horta, Mané Cirilo, Francisco Gomes e eu fomos para uma audiência na Auditoria Militar e nós fizemos panfletos, tá certo? Denunciando tal que estava acontecendo com o Bacuri. E ele fomos... 70, né? Hã? Ele ainda estava vivo em 70. Estava vivo. Fomos para a Auditoria Militar e saímos, tal, jogamos os panfletos para cima, tal, não sei das quantas, os caras, então não houve audiência e nos mandaram já direto de lá para... Não, para a Casa de Detenção do Carandiru. Pavilhão 8 da Casa de Detenção do Carandiru, nós 5 nem voltamos mais para o... Ou seja, vocês ainda tentaram salvar o Bacuri, das né? quantas, nós tentamos salvar. Aí você entrou depois, mais pra frente, você entrou em contato com a Denise? Eu conheci ela, conheci a Denise. A filha também? Hã? Filha a filha não. É que foi morar na Itália, né? Se eu não me engano, né? A filha eu não conheci. Conheci a Denise, conheci o marido dela, um puta de um cara legal. Na comissão da verdade eu cheguei a ver uns vídeos interessantes. Ele é um puta de um cara legal. Bom, então amargou aí até 79. Mas também parou o sequestro, né? 70. Não tinha. Procurava o jornal para ver se tinha alguém sequestrado, acabou tudo, né? Esqueceram do senhor lá dentro, né? E aí já nos 77, 78, 79, o senhor lembra de alguma coisa da abertura? Tinha notícia do Lula, tinha notícia de mobilização estudantil ou não chegava nada na cadeia? Não, chegava, tudo isso aí chegou. Isso a gente acompanhou tudo, tal, não sei quanta gente fazia, muita coisa lá dentro da cadeia. Né? A gente chegava a ter contato com esses presos esporádicos, né? Que, enfim, o pessoal das greves que vinha preso e saía. Sim, teve contato também. Não, é que o pessoal da LN dentro da cadeia teve uma posição que era rejeitada por boa parte das organizações, no sentido de que nós achávamos que nós tínhamos um papel para cumprir mesmo lá dentro. E tinha outro pessoal que achava que não, nosso papel aqui dentro é fugir, sair daqui, é ficar quietinho e tal para sair daqui. E qual era o papel do senhor dentro da... Toda oportunidade que a gente tiver. Inclusive essas dos panfletos, né? Isso. Então, toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que chegar a fazer. Então, a gente... Essa história dos cursos na cadeia, vocês participou? Chegou a ministrar cursos improvisados? Cursos, enfim... Da forma que dava, né? Não, a gente fazia, conversava e tal, mas a gente concretamente, por exemplo, a gente fez elaboração de lista de todos os torturadores que nós tínhamos encontrado. Notícia. Levantar todos os dados, tal, não sei lá quantos. Tal. Conseguia passar para advogado isso? Conseguia... Não era só isso, a gente tinha que ter um modo também de tornar público. Eu me lembro, por exemplo, que um presidente da OAB, se não me engano, 1975, acho,
1975, 1976, Caio Mário da Silva Pereira. Ele é eleito presidente da OAB e tal, e aí perguntam para ele, não, o que eu tenho a dizer a respeito tal de denúncias de torturas? Ele falou, eu nunca recebi denúncia de tortura. Se tiver, eu vou investigar. Ótimo. Aí a gente fez essa relação tal dos torturadores, onde era o nome de guerra, patente, tal, todo esse negócio. Então, mas essa listagem vocês conseguiram fazer a denúncia via advogados, né? Cara, é isso que eu não tô querendo te dizer. Entendi, tá bom. Mas nós chamamos o Caio Mário da Silva Pereira lá no presídio. Ele foi, nos visitou tal, e nós fizemos o relato para ele, mas ele ia dizer que ele não recebeu essa coisa. Entendi. Então nós fizemos chegar também às mãos dele, tá certo? E mandamos para a imprensa, olha aqui o documento que nós fizemos chegar às mãos tal do presidente da OAB, tal, não sei das quantas, e etc. E era uma lista com quantos nomes assim? 233 torturadores. Tá certo? O senhor passou na mão do Fleury também? Hã? O senhor passou na mão do Fleury? Não, eu fiquei mais na UBAN. Eu fui ao DOPS, mas no DOPS não. Uhum. Bom, então vamos chegar na anistia, graças a Deus. Como é que foi reorganizar a sua vida? O senhor participou das reuniões posteriores? O que a Eu saí em livramento decidiu? condicionado. Certo. A Eliane não existia mais quando eu saí. Hã? Não teve nenhuma teve uma assembleia nesse período para optar o PT ou não? Acho que o único lugar onde a Eliane ainda existia era dentro da cadeia. Tá certo? Mas não porque a Eliane existisse, mas porque nós estávamos lá, então nós continuávamos juntos, tá certo? E os quadros que sobreviveram, enfim, entraram para, enfim, PMDB, PT, não teve uma orientação majoritária, digamos? Teve gente que foi da Eliane e que ainda lá fora saiu, abandonou a Eliane. Takao Amano, por exemplo, voltou para o PCB. Né? O Zaratini rompeu com a LN e criou uma organização, a Tendência Leninista. Tá. Então teve gente que fez isso. Teve outros que viraram brizolistas lá na coisa. Brizola vai a Portugal, faz uma reunião, tal, não sei lá quanto, e muita gente vira ali. Tá certo? Uhum. E sua opção, qual que foi? Eu estava na cadeia. Quando eu saí, 2 dias depois de eu sair da cadeia, tenho traslado dos restos mortais de Marighella, daqui de São Paulo para Bahia, para o... 2 dias que o senhor saiu, o senhor não pegou o evento? Não. Ou chegou, pegou a... 2 dias depois. Não, eu saí e fui lá, aqui no Instituto dos Arquitetos, tal, e etc. Do Niemeyer, foi a vez que eu vi... Não, eu não fui lá à Bahia. Eu fui aqui, na saída dos restos mortais, daqui. Fui lá, foi a única vez que eu vi o Prestes que eu saiba. Meu irmão diz que nós fomos num comício do Prestes lá no Largo São José do Belém, mas por mais que ele fale, eu não consigo me lembrar. Entendi. Mas nesse dia o Prestes estava. Aí uma hora o Prestes resolve dar uma palavra para o Prestes tal, para ele falar, e ele começa, porque Marighella era um patriota equivocado, aí eu interrompo ele e tal, não sei das coisas. Nesse evento o Prestes falou dessa forma? Meu Deus do céu. Nesse evento. Eu fiquei puto da vida, porque, porra, você pode ter divergência, mas você vem aqui ou não vem. Homenagear. Se você vem aqui, seja respeitoso. Impressionante, né? Isso nesse percurso, nesse traslado que você falou de São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Será que ele fez isso lá na Bahia? Ia ser complicado, né? Acho que não. Eu tô contando para você desse negócio porque eu me lembrei muito agora, porque em novembro passado, na verdade já foi em dezembro, teve um ato lá em Fortaleza, e eu fui, e o Carlinhos Marighella, filho do Marighella, que era PCB, né? Ficou PCB, prestista, vem não, porque Prestes
sempre foi muito respeitoso com meu pai e tal, não sei das quantas, e eu cheguei e contei essa história lá. Me desculpa, Carlinhos, mas não é não. Tá certo? Porra. Tem aquelas coisas que a gente fica. Mas era isso, tinha uma certa diáspora, tal, não sei das quantas, assim também, da esquerda. Né? O Carlinhos, eu falar nisso, ele nunca foi da LN. Né? Carlinhos nunca seguiu o pai. E o Aloysio Nunes, você chegou a ter ação com ele, não? Na época das ações, o GTA? Ele foi do GTA também. Eu conheci o Aloysio, mas muito mais em reunião, tal, reunião lá da Praia Grande, a famosa reunião da Praia Grande e tal. Marighella decide formalmente a criação da ALN. Né? Você vê, esse congresso foi em 67, final de 67. Somente no final de 68 é que Marighella cria a ALN. Até ali ainda estava o grupamento comunista mesmo de São Paulo, tal, mesmo depois, tá certo? Então eu fico puto da vida com esse negócio de que Marighella rompeu. Bom, e aí como que o direito entrou na sua vida? Hã? Como é que o direito foi um pouco isso. Quando eu saio da cadeia, bom, vou ter que recomeçar, né? Incondicional, não pode fazer qualquer coisa, né? Livramento condicional, tal. Eu vou trabalhar no escritório que foi meu advogado nos momentos finais, que foi o Greenhalgh. Eu vou trabalhar de office boy no escritório do Greenhalgh. E acontece um negócio assim, pessoal. Onde é o escritório dele? Onde é que era o escritório dele? Era numa travessa ali da Brigadeiro. Aliás, chamava Travessa Brigadeiro primeiro, depois virou nome para... Como? Não, mudou o escritório, não foi o nome. Tá. Depois mudou o escritório para uma outra travessinha. Brigadeiro Luiz Antônio. Chamada Vicente Prado. Tá. E aí eu vou trabalhar lá, mas aí estava tendo atividade ainda, porque estava chegando gente que estava exilado tal, e etc. E aí chega e me pedem, vai chegar aí como é que era o nome? O pai era Paulo e a filha Flávia, eu não lembro o sobrenome, que era o mais importante. Mas aí estavam querendo fazer, o pessoal costumava ir até o aeroporto e lia como um jogral um texto, e aí me pedem para escrever um texto, e aí eu escrevo um texto, mas não fica escrevendo aquele negócio, o socialismo avança e tal. Aí eu escrevi um negócio assim bem relaxado e tal. E aí o pessoal, porra! Legal! Alguém que escreve legal, gostoso. Isso tal, e ainda era 79, fim de 79? Ainda era 79? Isso. Aí quando... 79 ou início de 80, não sei. Aí no fim, mais adiante, tal, não sei das quantas, o pessoal tá naquele negócio de reformulação partidária e o pessoal decidiu criar o PT. E uns dos deputados, se não me engano, 5 deputados. Do MDB. Sony, Marco Aurélio Ribeiro, né? Ribeiro, Sérgio Santos, Geraldo Siqueira, Suplicy. Acho que é 5 só. E Ayrton Soares. Não, mas deputados estaduais. Estaduais, tá. Resolvem aderir ao PT, então vai criar a bancada do PT e tal, não sei das quantas, e etc, etc. E aí o Marco Aurélio Ribeiro estava querendo alguém que fosse para lá para ser redator de discursos tal, e etc, etc. Você ganhou a fama ali, né? Fomos eu e quem? Um cara que você teve com ele ontem. Dirceu. Olha. Eu e o Zé Dirceu, vamos dois. Só que o Zé Dirceu... O Dirceu conta que passou por teste seletivo lá no livro, né? O Dirceu conta que teve uma espécie de uma provinha. Sim, eu também fiz a provinha. Eu também fiz. Nós fomos aprovados.
Tá certo? Mas nós fomos chamados para participar da prova, tá certo? Por algum motivo. Claro. Podia ser eu, que era o Dirceu. Se ele passasse na prova. Mas você já tinha uma bela de um currículo. Não, mas não para isso. É verdade. Não para isso. E ainda, mas ainda estava. Tanto que eu fiz esse negócio. Comecei a trabalhar, mas eu não fui registrado, não podia ser registrado. Eu estava em livramento condicional, não podia ser registrado, muito menos para uma atividade política, que era expressamente. Ou seja, a sua ilegalidade continuou, né? Minha ilegalidade continua até 1985. Meu Deus do céu. E isso era a liderança do PT lá na Câmara, né? Na Assembleia. Na Assembleia já tinha. Aí em 1982, 83, tem eleição. Elege-se a primeira bancada do PT na Câmara Municipal. Tereza Lajolo. E aí eu venho, isso, Tereza Lajolo, Irede Cardoso. João Alves, né? O João Carlos Alves, eu coordenei a campanha dele. Ele era metalúrgico daqui de São Paulo, né? Da oposição. Sim, e da pastoral operária. Uhum. Ou seja... Então... Aí eu fui sair da Assembleia e vim trabalhar aqui na Então Câmara. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava numa situação extremamente complicada, enquanto que todas essas pessoas já estavam, assim, apesar de ser ainda a ditadura, mas já estava num clima, né, de politizar, de pluripartidarismo, você estava quase clandestino ainda, né? Não podia se abrir ainda, você voltava para os 80 anos. Era bastante, tanto que eu saio e eu vou... Militância, que militância que eu vou ter? A minha primeira militância foi no Comitê Brasileiro pela Anistia. Lembra que falei negócio de escrever, um negócio lá para Flávia Schilling? Flávia Schilling estava presa, tinha estado presa no Uruguai e tal. Quando no Uruguai soltam os presos políticos, aí ela volta também. Então foi para ela que fiz aquele bilhete. Oi, Flávia, que bom ter você de volta. Aí eu comecei a trabalhar nesse negócio. Mas aí foi resolvendo tal, se dá conta. Mas tinha muita gente, uruguaios, argentinos, paraguaios, tá certo? Chilenos, exilados aqui. Então criou-se um Comitê Brasileiro de Solidariedade com os Povos da América Latina. Aí eu comecei a militar nesse negócio. Tinha havido em 79 vitória da Revolução Sandinista, todo mundo encantado, tal, e etc. No começo de 1980, né? Então tem uma agitação, começa as grandes agitações lá em El Salvador. Em outubro de 1980, né, lança a insurreição em El Salvador, fundação da FMLN e tal, e etc, etc. E eu começo a trabalhar com esse negócio.